Paz, meus irmãos, bom dia. Os irmãos que não nos conhecem, acredito que praticamente todos, com exceção da caravana que está nos acompanhando. Nós somos da cidade de Bauru, estamos aqui em nome do Ministério da Aconchegar. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio, dar convite. É sempre bom poder contribuir com o avanço da igreja, com o crescimento dos santos, para que juntos nós possamos ser mais exatos na obra que o Senhor nos confiou. E é muito natural que ambientes como esse sejam ambientes seletivos. É muito natural que ambientes como esse não sejam como cultos de domingo. Porque cultos de domingo nós temos todo tipo de crente. Nós temos aqueles que estão chegando, aqueles até que estão há algum tempo, mas também não quer saber de muita coisa. Mas em ambientes como esse é uma peneira, meu irmão. Em ambientes como esse é ambiente de discípulos, é aqueles que estão próximos, é aqueles que contribuem com o avanço, é aqueles que recebem algo da parte do Senhor, mas logo sai manifestando a vida de Cristo que recebeu. Então entenda que se você está aqui, o Senhor tem algo específico para trabalhar com você. E aquilo que Ele quer fazer em você é para que depois daqui Ele possa também fazer através de você. Então existe toda uma construção. Eu sei que ambientes longos como esse, intensivos como esse, em algum momento do dia a gente fica cansado, a gente fica com sono, mas aí você acorda, joga uma água no rosto, toma uma água, fica de pé, não importa, mas não desperdice aquilo que o Senhor está fazendo, amém? Meus irmãos, vamos para o texto, para a gente ganhar tempo. Falei para o Ricardo que eu preciso de 5 horinhas, é rapidinho. Não dá, mano, mas a gente vai fazer o que pode. Tô brincando. Meus irmãos, nós queremos falar um pouco sobre justificação e graça. Confesso que eu quero dar mais ênfase na justificação, porque graça a gente acaba ouvindo muito sobre isso. Mas uma graça que não parte da ideia de uma justificação, ela não cumpre o propósito. Ela é uma graça barata. Ela é uma graça sem preço, e essa graça não serve para nós. Por isso nós precisamos entender um conceito de justificação para que de fato nós possamos entender o que é graça e corresponder àquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Olha só, eu quero ler com você Romanos, capítulo 3. A partir do verso 23, a gente vai ler até o 26 nesse primeiro momento. Romanos 3, 23 ao 26. Amém? Pois todos pecaram. Quem pecou, meu irmão? Quem? Todos pecaram. A pergunta é, quando? Todos pecaram. Mas a pergunta é, em que momento você levantou a sua mão num culto como esse e disse, Deus, eu aceito o pecado de Adão na minha vida. Eu aceito a queda do homem. Já fez isso? Nunca fez, varão? Então, entenda isso. Todos pecaram. Olha só. E estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu irmão, tem bastante coisa para a gente construir. Quero fazer citações de alguns textos, alguns talvez a gente abra, outros talvez a gente só cite para que a gente ganhe tempo. Mas antes de a gente construir qualquer ideia a respeito de justificação e graça, nós precisamos entender a diferença fundamental que existe entre justificação e perdão. Porque nós costumamos falar que nós somos perdoados pelo Senhor. E de fato isso é uma verdade. Mas um perdão que não nasce da consciência de uma justificação, ele é um perdão barato demais. Ele é um perdão que não cumpre o seu propósito. Eu não quero entrar aqui em grego, em hebraico, a gente não está num ambiente de aula, mas eu quero pelo menos fazer algumas citações com você. Quando nós vamos para o contexto grego, onde o Novo Testamento foi escrito, nós vamos encontrar uma palavra para perdão que ela significa literalmente deixar ir. A palavra perdão significa deixar ir, seja livre. É exatamente esse cenário. Lembra disso? Pensa, existe aquele irmão que te feriu.
E você simplesmente, por ter um coração em Cristo, você deixa que ele vá, que ele seja livre. Porque a falta de perdão é trazer a pessoa para você e aprisionar essa pessoa em você. Às vezes você não quer perdoar porque você acha que ela não merece ser perdoada. Mas deixa eu te ensinar um segredo. O perdão é um presente para quem não merece. Porque se ela merecesse, não seria perdão, seria justiça. Entende isso? Mas ele não merece. É exatamente nesse cenário que se enquadra o perdão. Porque se ela merecesse, ela não merecia ser perdoada. Seria fazer justiça. Ela merece receber aquilo que está recebendo. E isso não é a realidade. Só que o perdão, ele traz exatamente essa ideia. Seja livre. Mas quando nós vamos entender a ideia de justificação, ela tem um peso completamente diferente, porque ela não traz a ideia de ser livre. Ela traz a ideia de tornar justo, inocente. Então entenda, vou tentar trazer dentro de um contexto para você entender isso de forma mais clara. Imagine que nós estamos em um tribunal, não estamos na igreja, estamos em um tribunal. E de repente nós deparamos aqui diante de um júri, onde tem um irmão que está sendo condenado de um crime. E ele está sendo condenado com todas as provas de DNA, vídeo, testemunha. É incontestável, ele é criminoso, e nós sabemos disso. Só que na hora que todo mundo está esperando o veredito, a sentença muda. O júri se reúne, Ricardo, e diz: a gente decidiu te deixar ir. Ele se tornou inocente? Ele saiu pela porta da frente. Mas ele é inocente? Ele simplesmente foi deixado ir. Essa é a ideia de perdão. A ideia aqui é: você vai embora, mas se você pisar fora da faixa, o menor deslize que seja, a gente te pega de novo, porque você tem uma conta a ser paga. Você não pagou, a gente está te dando um benefício. Nós estamos deixando você embora. E como aquela palavra que Jesus conta, que um homem foi perdoado de uma grande dívida. Mas quando chega, ele encontra alguém que tem uma pequena dívida com ele. E ele espanca esse homem. E aquela notícia chega no seu senhor. O senhor fala: não, eu tinha te perdoado. Mas vem cá. Agora você vai cumprir toda a pena. Percebe? O perdão, ele nos libera. Mas ele não nos justifica. Ele até nos libera. Ele até deixa a gente sair pela porta da frente. Mas a culpa que fica no nosso coração vai nos visitar. Não sei que você seja um tremendo mau caráter, mas se você tiver um pouquinho de consciência, a culpa vai te visitar. Agora, vamos continuar enxergando esse cenário. Imagine que a família da pessoa que você assassinou está aqui sentada. Imagina isso, Rodolfo. Existe uma família aqui, e eles acabaram de enterrar o filho, e eles estão esperando que você seja julgado pelos seus crimes, e de repente o júri diz: deixa ele embora. Isso seria justo? Talvez você ame aquele que foi embora. Glória a Deus, ele foi livre. Mas e a família? Justiça foi feita para aquela família? Aquele que foi vítima daquele crime recebeu a justiça necessária para que o seu coração fosse suprido? Ou não? Agora imagine esse mesmo cenário. Agora eu gosto de trazer dentro do ambiente de uma monarquia, porque o reino é monarca. Nós estamos diante de uma monarquia. O mesmo cenário, alguém cometeu um crime, tudo aquilo que nós já desenhamos, só que na hora do veredito, o veredito é diferente. Esse homem é sentenciado à morte. Está dizendo, você cometeu um crime, e você precisa morrer para pagar o crime que você cometeu. A família ia se sentir justiça. Só que na hora, Tiago, que aquele homem estava indo para cumprir a sua sentença, se levanta do meio das pessoas. Um homem diz: eu morro no lugar dele. E esse homem é o filho do rei. O rei está sentado no júri aqui, no trono, esperando o momento de julgar aquele que estava culpado. E quando ele vai fazer isso, o seu próprio filho se levanta e diz: eu vou pagar a conta dele. Qual é a dívida que ele tem? Qual é o salário que precisa ser pago? Eu pago, para que ele seja livre. Entende isso? Quando esse homem assume um lugar, aquele que foi livre, ele não pode mais ser preso, porque a dívida foi paga.
A conta que ele havia contraído não foi paga por ele, mas alguém pagou. Isso fez com que a ficha dele se tornasse limpa de novo. Isso fez com que perante a justiça ele fosse inocente. Porque quando o seu acusador chegasse para acusar, estaria lá no papel: a dívida foi paga. Você está dizendo que ele não foi morto, mas ele foi morto. Você está dizendo que ele não ficou preso, mas ele foi preso. Você está dizendo que ele não pagou pelos crimes, ele pagou pelos crimes. Porque aqui entra uma coisa que nós vamos aprender daqui a pouco, que é a obra da substituição. Nós já vamos falar sobre isso. Ficou claro essa introdução? E deixa eu tentar construir algo com você, meu irmão. Porque nós, na posição de professores, mestres, aqueles que ensinam, nós temos um grande problema. Às vezes nós deixamos toda a movimentação muito teórica e nós esquecemos da vida da igreja. Então entenda, as pessoas costumam dizer, perceba, Ricardo, você que dá aula, professor, as pessoas resistem ao estudo teológico, porque elas acham que a teologia é só para alguns. Teologia é para os mestres, é para os pastores, é para os teólogos. Irmão, pelo amor de Deus, todo mundo faz teologia. Você abriu a Bíblia e você interpretou a Bíblia, você fez teologia. Teologia não é aquele que simplesmente fez um seminário teológico. Toda vez que você interpreta as Escrituras, isso é fazer teologia, porque a forma que você entende é refletido na forma que você vive. Então, toda a movimentação teológica precisa estar presente na vida de todos os santos. Porque aquilo que nós entendemos a respeito das Escrituras, aquilo que nós entendemos a respeito da escatologia, a doutrina do futuro, influencia diretamente como nós estamos vivendo hoje. Por isso, entenda, na mesma medida que nós estamos falando de coisas abstratas, coisas teológicas, isso precisa ser encarnado na nossa vida. Lembra João 1? No princípio era o verbo. Isso fala de algo imaterial, é abstrato, está só no campo das ideias, não dá para tocar, mas se você continuar a leitura do texto, e o verbo encarnou. A pergunta é, quando o verbo vai encarnar na sua vida, meu irmão? Quando aquilo que nós estamos ouvindo verdadeiramente irá encarnar na nossa vida para que o mundo leia a Bíblia em nós? O problema é que nós estamos querendo pregar a Bíblia para as pessoas, quando na verdade Paulo nos recomenda prestar o culto vivo diante do Senhor. Por que um culto vivo? Porque não precisa mais de morte, não precisa de derramamento de sangue, porque alguém diante do tribunal assumiu o meu lugar na culpa. Todo sacrifício na lei era um sacrifício morto. Mas o apóstolo Paulo diz, o seu sacrifício é vivo, não precisa mais morrer, alguém já morreu por você. Porque isso é obra de justificação e graça. E agora, eu preciso encarnar essa realidade para que as pessoas vejam a carta viva do Evangelho que eu sou. Porque olhando a minha vida, elas anseiam ter o Jesus que eu tenho, meu irmão. Deus, se eu precisar pregar para alguém para que ela saiba que eu sou crente, a gente já falou há muito tempo. Se eu precisar enxergar meus trabalhos e abrir uma Bíblia no almoço para mostrar para todo mundo que eu sou crente, significa que eles não conseguiram ler o Evangelho em mim. Eu amo Jesus. Porque quando ele estava próximo a cumprir o seu propósito da crucificação, ele estava indo para Jerusalém, ele tentou parar numa aldeia em Samaria. Falar, a gente não te recebe aqui não. Porque o seu semblante era de quem estava indo para Jerusalém. Jesus não pregou, mas eles olharam para Jesus e falaram, eu sei qual é o seu propósito. Eu sei qual é a sua missão e destino. E a nossa? E o nosso propósito? E a nossa missão? O que as pessoas veem quando nos olham? O que as pessoas têm enxergado em nós? Qual é a igreja que você acha que irá mudar essa cidade, meu irmão? É uma igreja que prega bem ou é uma igreja que manifesta a imagem do Filho? Por isso eu quero falar com você sobre essa obra, mas traga essa obra de uma realidade, por favor. Olha só que interessante. Quando nós estamos falando da obra da justificação, nós precisamos entender um conceito de substituição. E não existe texto melhor para entender isso, Ricardo, do que o texto de Mateus 27, 21. Irmão, eu vou citar e ler. Você anota e lê depois para que a gente ganhe tempo, tá bom? Porque tem 86 textos para a gente ler, então não vai dar tempo. Olha só,
Vocês riem agora, vocês acham que é brincadeira. Eu mostrei o esboço para os meninos ali. Amém? Depois eu mando o esboço para os irmãos, se eles quiserem. Olha só, então Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Lembra disso? Jesus está preso. Um dia antes da sua morte. E era costume na Páscoa soltar um prisioneiro. Aí colocaram Jesus e Barrabás diante da população. Olha que cenário perfeito para a gente entender a obra da substituição. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Do outro lado, um criminoso, rebelde, fez rebelião, tentou guerrear contra Roma, fez um regaço, muito doido. Talvez você era assim, como o Barrabás, quando era mais novo. Revolucionário, eu vou meter fogo em tudo. Esse era Barrabás. Aí olha só. Eles responderam. Quem que eles queriam que soltasse, irmão? Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifique. Irmão, a gente precisa entender que a Bíblia ela é exata. Não existe nada nas Escrituras que é por acaso. Não é por acaso, Tiago, que exatamente nesse momento da história de Jesus aparece um homem chamado Barrabás. Você sabe o que significa Barrabás? A palavra Barrabás ela é formada por duas palavras gregas. O nome, aliás, Barrabás. O nome Barrabás, na verdade, ele é aramaico, tá? Mas tanto em aramaico quanto em grego, o seu significado é o mesmo. Mas a palavra Barrabás, ela tem o prefixo bar. O prefixo bar significa filho. Você encontra isso em outros momentos das Escrituras. Bartimeu, o filho de Timeu. Bartimeu não é o nome próprio. Estou falando, esse aqui é o filho de Timeu, Bartimeu. Só que você pega Barrabás, o bar, filho, e o Abba. O Abba já fica mais fácil, né? Pai. Sabe o que significava o nome? O filho do Abba, ou filho do Pai. Olha o cenário, Rodolfo. Está Jesus de um lado, que é o verdadeiro Filho de Deus. E está um impostor do outro lado, que tinha o nome de Barrabás. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Inverteu. Aquele que era o verdadeiro Filho de Deus se encontrou num estado de orfandade. E aquele que era um criminoso, um pecador, assume a posição do filho do Abba. Isso é a obra do Calvário, meu irmão. Essa é a obra da cruz. Lembra o cenário do júri? O criminoso saindo pela porta da frente e o filho do rei da porta. É daí que nasce o seu perdão. Você acha mesmo que Deus conseguiria olhar para você e falar assim: eu gosto tanto dele, eu vou perdoar ele. Não vou levar em conta. Irmão, até parece, você já deve ter pensado, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Parece que Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho agora. Não, meu irmão, o Deus é o mesmo. A diferença é que você foi justificado. A diferença é que a sua culpa foi paga. A diferença é que Deus olha para você e ele só enxerga o sangue precioso do Filho. Não, presta atenção nisso. Deus não poderia perdoar o homem, pelo amor de Deus. Tem um irmão que vai falar sobre os atributos de Deus. Quem é o irmão? Está aqui? Não, pelo amor de Deus. Se eu estiver errado, você finge que está certo. Depois me corrige no secreto. Para não passar vergonha. Sair lá de Bauru, rodar quase 300 km para passar vergonha aqui. Não, vou devagar. Mas olha só, os atributos de Deus, ele precisa ser harmônico e perfeito. Os atributos de Deus não podem entrar em competição. Eu sei que Deus, quando nós falamos sobre amor, é mais do que um atributo. Deus é amor. Mas eu quero entender isso como um atributo, só para que você entenda algo. Deus é amor, mas ele também é justiça. A pergunta que fica é: aonde estaria a justiça de Deus se ele deixasse você sair pela porta da frente do tribunal, tendo uma família aqui que teve um filho assassinado? Cadê a justiça nisso? Só que nesse caso, a vítima, entre muitas aspas, ou melhor dizendo, aquele que está na condição de ter sido a vítima do crime, é o próprio Deus.
O homem não pecou contra a serpente, contra a mulher, ele pecou contra o próprio Deus. Aí Deus, na condição de ser aquele que foi ferido por causa do pecado, você mesmo, que ele sendo justo, quer dizer, fica livre. Deus não poderia fazer isso. Em contrapartida, se Deus simplesmente decidisse destruir toda a humanidade, ele não deixaria de ser amor por isso, porque era justo que isso fosse feito. Sabe o que a criação e os anjos faria se Deus pegasse todo mundo e levasse para o juízo? Assim, bem, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. A criação aplaudiria se Deus simplesmente decidisse condenar o homem. Nós merecíamos. Só que ele não fez isso. O amor de Deus disse: eu quero perdoar o homem. Eu quero perdoar a criação. Eu quero revelar o meu amor a ele. Só que tem uma coisa. O homem pecou, o que eu faço? Irmão, entenda, eu estou ilustrando. Não existe isso na cabeça de Deus. Não existe esse conflito. Isso aqui é só para a gente entender como se daria isso. Amém? Não entenda que Deus é essa pessoa indecisa. Não, a gente que é. Eu só quero fazer você entender. Imagina um conflito, Ricardo, que existiria. O amor de Deus fala assim: eu amo minha criação, meu Deus. Aí a justiça do outro lado fala assim: mas eles pecaram. O que nós devia fazer mesmo era meter fogo em tudo. A gente ia matar. Como que eu vou perdoar eles? Eu não posso. A justiça de Deus, eu não posso perdoar o homem. Aí o amor de Deus está dizendo: eu amo, eu preciso perdoar o homem. Como que resolve essa conta? Como que a gente sai dessa sinuca de bico? Sabe como? Na obra perfeita do Calvário. A obra de Cristo é perfeita. A gente canta: Jesus é o plano perfeito. Sabe o que é o plano perfeito? Porque no Calvário, Deus manifestou a sua ira e revelou o seu amor ao mesmo tempo. Isso é perfeito. Ele manifestou a plenitude da sua ira. O cálice da ira estava diante do Filho. Mas ao mesmo tempo o amor dele te encontrou. A minha pergunta que fica para você é: qual a resposta que nós estamos dando para esse amor? O quanto nós temos dedicado a nossa vida para corresponder àquilo que já nos foi feito, irmão? Pelo amor de Deus, por que nós estamos tentando alcançar alguém Deus? Se a Bíblia diz que nós já temos tudo em Cristo Jesus. Se aquele que não negou o seu único filho não daria juntamente com ele todas as coisas? Por que nós estamos fazendo campanha para receber aquilo que já ganhamos? Por que nós estamos orando, buscando receber aquilo que já é nosso em Cristo Jesus? Sábado passado eu estava fazendo uma imersão de 5 horas e a gente estava falando sobre a parábola do pródigo e o plano de salvação. E uma das coisas que eu falei para aqueles irmãos, eu preciso falar isso para você. A gente olha para a parábola do pródigo e a gente fica insatisfeito com o filho que pediu a herança do pai. Assim, nossa, que é isso? Como assim? Que menino mau caráter! Desejou que o pai morresse no coração. Só que a gente se esquece que o pai da parábola representa quem? Quem? Deus morre? Não tem como. A graça, a grandeza da parábola é a gente entender que nós podemos desfrutar de uma herança com o pai vivo, porque nós somos filhos de um pai. O problema do filho não foi pedir herança, foi querer escapar da jurisdição do pai. Ele falou assim: eu quero herança, mas eu vou para uma terra longe. Salmos 2,8, falando a respeito de Cristo Jesus, a Bíblia diz: pede às nações por herança e eu te darei. Faz um paralelo com o pródigo. E não traga Jesus na figura de pródigo, pelo amor de Deus, é só o paralelo do pedir. O problema nunca foi pedir a herança. O problema é querer desfrutar fora da casa do pai. Esse é o problema. Porque no reino de Deus, diferente de qualquer outro reino ou qualquer outra família, nós desfrutamos da herança com o pai vivo, ao lado do pai. Porque a herança no reino de Deus não é para os órfãos, para os maduros, pelo amor de Deus. Paulo vai falar sobre isso: se o herdeiro for menino, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Até tem acesso à herança, aliás, tem direito à herança, mas ainda não tem acesso porque é menino. Aí sabe o que o menino faz? Ele fica orando, pedindo aquilo que já é dele. É o filho com 16 anos, fala assim: pai, deixa eu dirigir o carro, pelo amor de Deus. Você falou que é meu. Isso não é seu, mas você não tirou a habilitação ainda.
Então, ao invés de você ficar tentando buscar aquilo que já é seu, gaste tempo amadurecendo, porque na medida que você amadurece, automaticamente você tem acesso à herança. É por isso que nós estamos em ambiente de ensino como esse. Que ambientes como esse nos faz crescer, irmão, porque deixa eu ensinar algo para você. Culto é diferente de aula. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. No culto você desfruta da graça de Deus. O culto não tem o propósito de te ensinar, mas de te edificar para que você seja uma bênção. Que você chora, você está em comunhão, você se derrete na presença. É lindo. Mas isso não te amadurece como conhecimento. Então nós precisamos ter um equilíbrio. Na medida que nós crescemos em graça, nós também precisamos crescer em conhecimento. Amém? Mas olha só, para que a gente possa entender essa obra de justificação, quero ler com você Gênesis 22:8. Aliás, anote Gênesis 22:8, que eu vou contar a história para você, porque é uma história bem conhecida, que é a história de Abraão e Isaac no Monte Moriá. Lembra disso? Deus chega para Abraão e fala assim: camarada, me entrega o seu filho em sacrifício. E ele sai com um menino. De repente Deus mostra o monte que o sacrifício deveria ser realizado. Aí o pai pega a lenha, coloca sobre as costas do menino. A sua mão ele carrega o cutelo e o fogo e eles vão. No meio do caminho, o filho diz: pai, estou vendo tudo. Estou vendo o cutelo, tem fogo, tem lenha, tá quase completo. Cadê o sacrifício? A resposta de Abraão é muito mal interpretada por nós, meus irmãos. Qual é a resposta de Abraão? Quem lembra? Proverá para quem? Para si. Sabe o que é a ideia de Jeová Jiré? Não é Deus provendo para você, é Deus provendo para Ele mesmo. O Jeová Jiré não é Deus abençoando você, é Ele provendo o sacrifício necessário para que Ele te perdoe. É por isso que quando eles chegam no monte, Abraão, muito obediente, amarra o filho, coloca no altar do cutelo. Quando ele vai matar, o anjo grita: não mate o menino. Ele olha para o lado, Deus já testou o seu coração. Aí ele olha para o lado, tem um cordeiro. Ele diz: tira essa criança daí, põe o cordeiro. Essa é a obra da substituição. Só que a obra da substituição não se deu simplesmente porque Deus amava muito Abraão e Isaac, mas é porque o sacrifício de Isaac era ineficiente em produzir algo de valor eterno, que servir o homem. Mesmo que Abraão matasse Isaac, isso não resolveria o problema da criação, meu irmão. Seria apenas um filho morto. Mas no que diz a respeito de valor eterno, ao ponto de remir a criação, possível. É por isso que Deus fala: tira o seu filho, porque o seu filho não pode pagar a conta, mas eu vou colocar o meu filho, porque o sangue dele é precioso, o sangue dele cobre todo o pecado. Pelo amor de Deus, aí quando aquele cordeiro assume o lugar daquela criança, você precisa entender o que foi falado por João Batista. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro era só uma sombra do verdadeiro cordeiro de Deus que assumiu o nosso lugar na cruz, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que o pai colocou a lenha sobre as costas do filho, porque aquilo fala sobre a cruz. Aqui, ó, estou carregando a lenha nas costas. Mas na hora da morte, Deus disse: não vai rolar. Pega essa lenha e coloca nas costas do meu filho. Porque o seu filho não pode pagar a conta. O seu filho não tem aquilo que nós precisamos. Porque sabe o que isso nos ensina? Que o homem não pode produzir para si mesmo justificação. O homem não tinha condições de resolver a sua própria bagunça, meu irmão. Mas deixa eu continuar com você. Está fazendo sentido? Está entendendo o que é justificação? Nessa hora você precisa estar fazendo a conta já, para explicar. Assim, Jesus, essa foi a obra da cruz? Então me perdoa, porque eu não estou correspondendo à altura. Eu ainda não entendi aquilo que o Senhor me deu. É por isso que eu fico birrento quando eu não consigo trocar de carro.
Eu não entendi o que eu ganhei na cruz. É por isso que eu fico chateadinho quando o boleto atrasa e eu não tenho dinheiro. Aonde o Senhor está? Onde estava Deus que Ele não viu que a minha casa foi assaltada? Não, irmão, sério. Diante de tudo aquilo que Ele nos entregou, nós nos achamos no direito de pedir mais alguma coisa. Porque a gente só aprendeu sobre perdão, a gente não entendeu sobre justificação. A gente acha que Deus fala assim, não, eu vou te pedir. Vai embora. Não lembro mais dos seus pecados. Um alto preço foi pago para que você estivesse aqui. Alguém precisou assumir o seu lugar na morte para que você tivesse acesso à vida, meu irmão. Porque entenda, a obra de justificação, e talvez eu mude um pouco aqui o final da mensagem, a obra de justificação, ela parte de um princípio de substituição. Só que quando nós falamos sobre substituição, Pedro, a gente consegue enxergar Jesus no nosso lugar, mas a gente não consegue nos enxergar no lugar dele. Entende, Robert? A gente consegue ver Jesus morrendo no nosso lugar. A gente não entende que isso nos colocou na condição de filho de Deus. Não, faça essa reflexão, sério. Respira só. Para você se concentrar. É sério, respira. Dá aquela oxigenada no cérebro. Para você pensar no que eu vou te falar. O irmão não precisa com uma voz e um pulmão desse, não precisa nem respirar mais. Ô, irmão, que isso? Fiquei até constrangido. Eu tentando gritar ali, vai cantar, sem chance. Mas olha só. Pensa sobre isso. Como seria andar pelas ruas de Sorocaba, lá de Bauru, pelas ruas de Sorocaba, como um filho que sabe que está plenamente perdoado e sem culpa? Pensa sobre isso, só um minuto. Como seria passar na frente de um hospital e se deparar com um enfermo, sabendo que Jesus já te disse que você tem autoridade para curar os enfermos, e você sabe que não tem culpa nenhuma diante do Pai? Como você se moveria? Como você se moveria se de repente num culto como esse se manifestasse um espírito maligno? Aqui daqui a pouco começa a jogar a cadeira pro alto. Tem demônio que é bagunceiro. Como você seria qual? Aquele que vai para cima, Satanás, agora eu te pego. Mas tem uns irmãos que já faz aqui, sabe? A hora que você vê o irmão foi embora, vai que ele fala dos meus pecados. Deixa eu dizer algo para você. Pensou essa realidade? Essa é a sua realidade, irmão, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que o seu pecado é maior do que o sangue de Cristo Jesus na cruz? Ou a gente acha que a gente é muito bom, ou a gente acha que o sangue de Jesus é muito pouco. É ponto de comparar, dizendo assim, nossa, eu pequei, não há mais chance para mim. Talvez um outro dia a gente volte aqui só para falar sobre o pecado sem perdão. Não é o dia. Mas como isso é mal compreendido. Como isso anula o sacrifício do Calvário. Como que a gente acha que a gente tem condição de cometer um pecado maior do que o próprio sangue do Filho de Deus? Não faz sentido. A partir de hoje, entenda, sua conta foi paga. O escrito de dívida que era contra nós, Jesus caiu. Irmão, eu não sei se você já leu essa realidade. Quando a gente vai ler Jó, lembra Jó? Tá tudo lá, tá, os anjos, aquela reunião gostosa, celestial, daqui a pouco aparece Satanás. Ó, tava andando pela terra. E ele chegou lá na condição de acusar Jó. Lembra disso? Só que eu não sei se você já se deu conta, eu não vou lembrar o texto agora, mas é João alguma coisa, que no momento que Jesus foi crucificado, o diabo foi expulso do céu. Por quê? Isso não está falando de uma obra futura, está falando exatamente do momento que Cristo morreu. Por quê, irmã? Porque até aquele momento o diabo ainda tinha um escrito de dívida. Assim, ó, eu tenho uma promissória aqui, ele me deve. Mas quando Jesus morreu, ele pegou isso da mão do inferno e cravou na cruz. O diabo vai fazer o que no céu agora? Vai te acusar do quê? Se o Cordeiro Santo de Deus tirou o pecado do mundo. Se o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, o pecado hoje então?
que eu tirou. E percebe, né? Os pecados. O pecado, artigo definido e singular. Ele está se referindo a um pecado específico, que é o pecado cometido por Adão. Aquilo que trouxe todo tipo de destruição sobre a terra. E o precioso sangue, ele removeu isso. Ele removeu toda a culpa. Deixa eu te ensinar algo rapidinho. Se o pecado foi removido, por que há pessoas que ainda experimentarão da condenação? Sabe por quê? Porque rejeitaram a Cristo. Ninguém será condenado pelos crimes que cometeu, irmão. Isso foi perdoado. Nós seremos julgados por rejeitar aquilo que foi feito. Eu vou trazer de novo a realidade de uma prisão. Você está preso. Mas de repente, aquele que tem o poder de te liberar vai ao seu encontro com uma carta de liberdade. Assim, se ele me ouvir, eu vou libertar ele. Só que quando ele chega na prisão, o cara não ouve. Eu não quero saber de você, sai daqui. A pergunta que fica é, o que condenou aquele homem? Os crimes que ele cometeu ou o perdão que ele recusou? E por isso a gente lê João 3,16. É lindo. Só que a gente não leu 17, 18, 19. Lá no 18, se eu não estiver enganado, Jesus vai dizer, e a condenação é esta. Não tem variável. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e vocês não o reconheceram. Não é mais pelo que você fez, é pelo aquilo que você rejeitou. Porque o sangue de Jesus tirou o pecado do mundo, mas você não quer o perdão, não tem problema. Por isso a Bíblia diz, se você crer, não será julgado. Mas se não crer, já está julgado. Já é uma realidade. Porque a condenação é rejeitar o perdão que nós já encontramos por meio da justificação em Cristo Jesus. Mas olha só, a hora passa rápido aqui em cima, meu Deus. Lucas 15, 19, deixa eu só ler algo com você. Ainda bem que eu esqueci a hora que o Ricardo falou, aí eu não tenho culpa de atrasar, não lembro? Tem que justificar, perfeito. Olha só, isso aqui está falando da história do pródigo, tá? Isso aqui é o discurso do pródigo quando ele cai em si e diz, eu vou voltar para a casa do pai, lembra disso? Gastou herança, passou fome, passou necessidade, aí ele cai em si e fala, meu pai, ele cai em si, olha a palavra dele. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso aí era só o pensamento dele, ele não havia chegado ainda diante do pai, porque quando ele chega a realidade é outra. Mas ele decidiu ir. Só que ele decidiu ir na condição de trabalhador. Deixa eu ensinar algo para você. Quando nós vamos para o grego, a palavra que é utilizada por Jesus para falar a respeito do desejo do pródigo é místios. Essa palavra místios significa trabalhador contratado. Diferente da palavra usada por escravo. Lembra quando o pai diz, chamou o escravo, traga a melhor roupa? A palavra servo ali é doulos. A palavra doulos fala realmente de um escravo, é aquele que mora na casa e trabalha para comer. Místios é aquele cara que é contratado por um salário. Por quê? Porque dentro da cultura judaica era necessário que um filho que trouxesse prejuízo para o pai, ele restituísse o prejuízo dado. Assim, você vai voltar para casa? Vai, primeiro, você vai tomar uma surra em praça pública, para que o pai preserve a própria honra e coloque toda a culpa sobre o filho. E segundo, você vai ter que pagar a conta. Só que a pergunta que fica é, como que nós pagaremos a nossa conta? Aí aquele filho, ele chega para o pai dizendo, eu vou trabalhar para pagar minha conta. Essa é a intenção de justificar a si mesmo. É a ideia de falar assim, eu vou vir para a igreja, aí eu vou trabalhar muito para Deus, porque no final do dia eu posso determinar que Ele me abençoe. Ou eu vou trabalhar para Deus, para que de alguma forma eu possa pagar a dívida. Deixa eu dizer algo para você, irmão, pelo amor de Deus. Dívida. E se não dá para pagar a dívida, desfrute da presença. Para de querer trabalhar para Deus. Para de querer ser aquele que fala assim, não, eu não vou faltar nem um culto, porque eu estou com uma grande culpa diante de Deus. Isso é uma tremenda arrogância, irmão. Se olhar na posição de culpado hoje é no mínimo arrogância e soberba. Parece humildade. Mas é achar que você é grande o suficiente
para que o seu pecado seja maior do que a obra do Calvário. Está tentando justificar a si mesmo, está falando assim, eu vou pagar a minha própria conta, eu vou trabalhar para Deus. Aí a gente quer chegar num ambiente e falar assim, Deus, eu determino. Determina o quê? Quem somos nós para determinar para o monarca? É por isso que a Bíblia vai falar que nós somos reis e sacerdotes. Diante de Deus, nós não somos reis, meu irmão, nós somos sacerdotes, aqueles que ministram diante do trono, pelo amor de Deus. Mas diante da criação, representantes de um reino. Mas aí a gente inverte. Pastor Eric Bartielli, na trave, acertei? Bartielli. Bartielli. Sabe o que a gente faz, pastor? A gente quer ser espiritual na frente das pessoas e real diante do monarca. Aí a gente quer determinar para Deus, ficar chorando, me engano na frente das pessoas. Não. Diante do monarca, a gente não é rei, irmão. A gente se quebranta diante dele, clama pela misericórdia, adora, honra. Mas quando a gente sai da porta para fora, representantes de um reino, nosso trabalho é um trabalho real, de realeza. A gente quer ser espiritual demais. Jesus disse, sabe que Jesus não te pediu para orar pelos enfermos? Sabia disso? Acha na Bíblia Jesus pode pedir para você orar pelos enfermos. Ele disse, orai os enfermos. Não ficar orando. Em meu nome, para ser um representante. Vai em meu nome e cura os enfermos, pelo amor de Deus. Para de ser espiritual numa movimentação real. Eu tenho uma carta de um rei. O apóstolo Paulo entendia muito isso, porque ele tinha a carta dos crentes. Aí ele tinha as cartas e ia matando todo mundo. Ele não precisava pedir autorização, ele já tinha a carta. Só que nós temos a carta do rei dos reis. E a gente fica mendigando o pão. Irmão, eu honro muito os homens de Deus. Todos eles. Ainda que eu possa discordar teologicamente, eu honro homens que dedicam a sua vida para o Evangelho. E um desses homens é Spurgeon. Eu amo e honro toda a obra. Mas tem uma fala dele que não desce, não dá para engolir. Ele disse uma vez, o evangelismo, cadê o Rodolfo? O Rodolfo que é o nosso evangelista. O evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Não pode ser. Faz sentido. Você está dizendo que Cristo morreu na cruz para me tornar um mendigo? Não, mendigo era antes. Se fosse para ficar na situação de mendigo, só não morreu, já era. Desamparado, órfão, abandonado, pobre, cego, nu. Mas quando ele me assume em família de Deus, é na condição de filho. Então, o que é o evangelismo? É um filho dizendo para um órfão que ele tem pai. Essa é a sua responsabilidade. Sair pelas ruas dizendo, existe um pai. Só que a gente só irá conseguir fazer isso quando nós não estivermos presos na culpa do pecado que a gente cometeu. Fala assim, eu não posso servir a Deus, eu era um ex-drogado. Palavra-chave, ex-drogado, irmão, pelo amor de Deus. Vai ficar preso nessa realidade até quando? Vai ficar preso na culpa até quando? Desfruta da graça de Deus. Acesse uma realidade eterna e vive segundo essa realidade. Não vai ter. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Existe uma urgência. Deus não está atrasado, mas existe uma urgência do Evangelho. Um dia Jesus disse, respondendo Felipe era uma bênção. O Senhor que coloca em Jesus, mas a gente queria mesmo é ver o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, Felipe, olha para mim, cara, eu estou aqui há tanto tempo, você não conseguiu enxergar o Pai ainda. Mas sabe um princípio eterno que fica revelado nas palavras de Jesus? A responsabilidade de um filho é manifestar a vida do Pai. Quer ver a Deus? Olha para mim. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse. A minha pergunta hoje é, as pessoas podem nos imitar? Porque hoje ensinaram, não olhe para o homem. Como assim não olhe para o homem? Olhe para quem então? Se você é um representante de um reino, as pessoas vão olhar para onde se elas não podem olhar para você? Não olha para o homem não. Maldito é o homem que confia em outro homem. Deus, vamos pelo menos ler o texto correto.
Olha para mim e veja Cristo Jesus. E quando enxergar Cristo Jesus, você encontrará o Pai. Então, ou seja, o cristão, o filho, é o óculos que o mundo colocará para enxergar a Deus. Mas o que me assusta hoje é que o mundo odeia a Deus. Mas não porque Deus é digno de ser odiado, mas porque talvez o óculos esteja distorcendo a imagem de Deus. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que desejar viver piedosamente será perseguido. O problema, minha irmã, é que nós estamos sendo perseguidos não porque vivemos de forma piedosa, porque a gente é chato. Toda a gente briga. A gente quer pela internet e nos comentários brigar. Isso aí vai levar para o inferno, isso aí é pecado, isso aí... Não, deixa eu te ensinar algo. Jesus não precisou brigar com as trevas, ele precisou acender a luz. Faça o mesmo. Você não precisa ficar brigando contra a mentira. Estabeleça um trono de justiça. Seja uma régua de medida. E automaticamente a mentira será revelada. Será denunciada. Quando nós entendemos a obra de justificação, eu confesso que eu estava na introdução. Mas já vou terminar já. Vou pular uns 4 tópicos aqui. Para só falar uma questão com você. Olha só. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu a árvore... Vou ler o 7 para a gente ganhar tempo. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só o desenho. Estavam nus, amém? E o que eles fizeram? Se cobriram, ok? Vamos continuar. 10. Eu já vou pular para o 10 para a gente ganhar tempo, que é quando Deus desce no jardim e pergunta a respeito de Adão. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Falei assim, peraí, que contradição é essa? Ele estava nu. Aí ele se cobriu. Aí ele se viu nu de novo diante de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que é impossível o homem justificar a si mesmo. Nós não tínhamos condição de promover algo que tem valor eterno de cobertura. Eu só estou falando de cobertura, não estou falando sobre apagar o pecado. O homem não teve condição nem de cobrir o seu próprio pecado, quanto mais tirá-lo. Só que daí foi Figueira dizendo, resolveu o problema. E talvez tenha resolvido mesmo diante da ação. Mas quando ele está diante do olhar do Santo dos Santos, ele diz, estou nu de novo. Porque isso fala a respeito de uma vida de aparência, meu irmão. Paulo vai falar sobre esses homens que têm aparência de piedade. Mas a verdade, são terríveis. São amantes de si mesmos. São blasfemadores. E você acha que essas pessoas não estão no nosso meio? Você olha para o irmão e fala assim, não, mas quando ele está diante dos olhos de Deus, ele se vê nu. Porque ele até aparenta ter algum tipo de fruto. É exatamente como foi aquela árvore de figueira que Jesus amaldiçoou. Lembra disso? A Bíblia diz que Jesus está passando por uma região, ele vê uma figueira, Ricardo, e aquela figueira tinha bastante folhas. Olha que lindo, uma figueira cheia de folhas, pastor. Aí Jesus vai Senhor, e aquela região era conhecida por uma região de dar frutos fora do tempo. E a Bíblia diz que não era tempo de filho, mas mesmo assim Jesus foi. Aí Jesus procura fruto em uma árvore, mesmo não sendo tempo de dar fruto, não encontra o fruto e amaldiçoa a árvore e ela seca. Fala assim, Jesus é nervoso. Tempo de fruto, por que ele ficou bravo? O que eu preciso fazer você entender é que o processo de produção da figueira, depois você pesquisa sobre isso, é diferente de qualquer outra árvore. Como é o processo de outra árvore? As folhas caem no inverno e tal, e na primavera começa todo esse processo de nascer as folhas bonitas, aí vem o broto se torna o fruto, ele amadurece e você pode ir lá colher. Amém? A figueira é diferente. A primeira coisa que nasce na figueira é os brotos. Aí o broto cresce. As folhas aparecem e o fruto amadurece. A folha vem depois, Robert. E se a folha vem depois, quando Jesus vê uma figueira com folha, o que ele pensa? Tem que ter fruto, tem folha, tem fruto. Só que quando ele encontra
Quando ele vai em direção a uma figueira com folha e não encontra fruto, isso remete exatamente ao Adão diante de Deus, dizendo: isso é folha de figueira sua. Deus está procurando um fruto. E um fruto digno de arrependimento. Quando Jesus se depara com uma realidade de uma árvore que só demonstra ter fruto, mas não tem, ele diz: não serve para nada. Ninguém nunca mais vai comer fruto de você. Porque isso fala a respeito de um homem que tenta esconder a sua vergonha sem passar pela cruz. Sem resolver de fato as suas questões na obra do Calvário. Só que daí o texto continua, no verso 23, a Bíblia diz: e fez o Senhor Deus Adão a sua melhor túnica de peles. Perdão. Eu misturei os textos. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnicas de quê? Pele. Princípio básico, irmão. Para ter pele, alguém precisou morrer. Entende? A realidade do Éden já demonstrava a obra do Calvário. Que é a obra de quê? Para que a vergonha do homem fosse coberta, para que o pecado fosse removido, sangue precisava ser derramado. E naquele momento, Deus cobriu o homem, mas também não resolveu o problema do homem. E aquilo se estendeu por todo o período da lei. Por quê? No período da lei, o homem precisava fazer sacrifícios para cobrir a sua culpa. Até que Deus estabeleceu o dia do Yom Kippur. Então, uma vez por ano, para que não fique entrando todas as vezes que são os santos, uma vez por ano vocês entram e vai aspergir o sangue para cobrir a culpa. A palavra ali é kafar, cobrir, esconder. Só que isso era só uma sombra da verdadeira obra de sacrifício que seria manifestado em Cristo Jesus. Quando Cristo morre, ele não simplesmente cobre, mas ele remove. E sabe como ele remove? Permitindo que nele você experimente de um novo nascimento. Meu irmão, como tinha coisa para a gente construir aqui ainda, eu vou encerrar por aqui. Mas eu preciso que você entenda. A obra da justificação permitiu que Deus olhasse para você de novo e enxergasse a imagem do Filho. O homem foi criado à imagem de Deus, lembra disso? Passamos o homem à nossa imagem. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito e também é invisível. A pergunta é: que imagem é essa? Paulo responde em Colossenses, e o escritor de Hebreus também responde, dizendo: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, o homem que foi criado à imagem de Deus, na verdade, ele está sendo criado à imagem de Cristo. E o propósito sempre foi que Deus olhasse para a terra e enxergasse o Filho. Só que depois da queda, essa imagem foi deturpada, foi distorcida. É por isso que Deus desce no jardim e diz: Adão, aonde você está? Você acha que a pergunta de Deus dizia a respeito, meu irmão, de Deus procurando o homem escondido atrás da moitinha? Deus, com toda a sua onisciência, poder e sabedoria, está falando: cadê o Adão? Brincando de esconde-esconde. A pergunta remete a uma lamentação profunda, dizendo: tem a imagem do meu filho. E é por isso que a partir desse momento o homem precisou ser coberto pelo sangue de animais, porque se Deus enxergasse o homem, ele matava. Ele falou assim: não, a terra foi criada para manifestar a imagem de Cristo Jesus. E se eu olho para a terra e eu não vejo o filho, é melhor que se esconda. Essa mesma realidade foi manifestada na Arca da Aliança. Lembra a Arca da Aliança? O escritor de Hebreus vai dizer que existiam 3 elementos na Arca da Aliança. Quem sabe quais? Desculpa, irmã. Maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Tá vendo, irmão? Jovens, vocês precisam sentar com os mais velhos, pelo amor de Deus. Isso não é piada. Aprenda a ouvir quem realmente tem sabedoria, não apenas conhecimento, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser conectados com a geração que veio antes da gente, senão a gente não constrói nada. Todo avivamento que nós temos registrados na história precisa de pelo menos 2 gerações. Davi é o pai que ajunta, Salomão é o filho que edifica. Volta. Dentro da arca, 3 elementos. A vara de Arão que floresceu, um vaso de ouro contendo maná e as tábuas da lei. Amém?
Todos esses apontamentos apontam diretamente para Cristo. Cristo é o verbo que encarnou, ele é o sacerdócio escolhido por Deus, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso é maravilhoso, mas existe uma outra construção que isso também nos revela, que é a forma que Deus lidou com a criação e com os seus erros. Olha só que interessante. Sabe por que Deus precisou dar um maná? Quem sabe? Porque o povo estava murmurando, irmão. A gente está com fome, a gente não aguenta mais, a gente quer voltar para o Egito, a gente quer comer carne, não sei o quê. Aí Deus falou assim: Moisés, fica tranquilo, avisa o povo que eu vou mandar o maná, vai cair uma farinha do céu, vai ser maravilhoso. Só que o maná só apareceu na história de Israel por causa da murmuração. Sabia disso? Aí, o segundo elemento, a vara de Arão, minha irmã. Só que a vara de Arão é lindo, o sacerdócio escolhido por Deus, a vara floresceu, maravilhoso. Mas por que foi necessário? Porque o povo rejeitou o sacerdócio que Deus havia escolhido. Falaram, escolheu Arão só porque é parente de Moisés, hein? Isso aí é cabide eleitoral? Assim, não, isso aí, tem focatrua nisso aí. Aí Deus falou assim, peraí, 12 varas, a que floresceu o sacerdócio. Eu pergunto, se o povo fosse obediente, a vara existia? Tem disso. As tábuas não nasceram num ambiente de rebelião, mas eu preciso te lembrar que as tábuas que estavam lá dentro era a segunda, porque a primeira foi destruída. Porque Moisés desceu e se deparou com o quê? Idolatria do povo. Olha isso, irmão. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus pede para que eles peguem esses 3 elementos e coloquem dentro da arca. O primeiro elemento, representando a murmuração do povo. Nós queremos pão. O segundo, a rebelião do povo. Nós não reconhecemos o sacerdócio. E o terceiro, a idolatria do povo, porque aquela tábua Deus sempre ia lembrar. Essa é a segunda. Não deveria existir segunda se o povo obedecesse aquilo que está escrito nela. Aí Deus pega tudo isso, sabe onde ele coloca, Ricardo? Dentro da arca. Mas eu preciso te lembrar que a arca era ela tinha 2 partes. A arca e o propiciatório. O propiciatório é aquela parte que fica os querubins, sabe? Mas sabe o que ia acontecer no propiciatório, Ricardo? Era expergido sangue. Sabe o que isso significa? Significa que Deus iria olhar para a terra e não viria mais o pecado do povo, mas antes ele enxergaria o sangue do sacrifício. Deus olhava para a terra e falava assim, esconde a rebelião, a idolatria e a murmuração do povo debaixo do sangue, porque se houver eu mato. Aí, sabe o que foi a obra da cruz? A obra da cruz foi aquele que era o unigênito morrer como um e ressuscitar como um homem corporativo, aquilo que nós chamamos de igreja. Agora nós estamos numa realidade que nós não estamos com o Filho, nós estamos nele. É por isso que Jesus diz, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não desce. Imagine isso. Você está do lado de Jesus, ele fala assim, eu vou embora. É melhor, acaba o vinho, ele transformado em vinho. Morre alguém, ele ressuscita. Tem enfermo, ele cura. Tem comida, ele multiplica. Não tem coisa melhor do que viver do lado desse homem. Jesus tem algo melhor. É não estar aqui. É estar aqui. A obra do Espírito é pegar você e te colocar em Cristo Jesus. É por isso que Paulo sempre nas suas epístolas ele diz, aos santos em Cristo Jesus. Não é os santos dele e nem os santos com, porque santidade não é um estado, santidade é um ambiente. Santidade não é o que eu faço, é em quem eu estou, irmão. Porque quando eu sou inserido no corpo de Cristo, Deus olha para a terra de novo e enxerga de novo o Filho. Assim como aqueles elementos estavam dentro da arca, hoje nós estamos dentro de Cristo. Por que você acha que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Você já se deu conta que o corpo e a cabeça constituem um único homem? A gente trabalha Cristo de um jeito, a igreja de outro, como se... O mesmo homem, cara. E por isso que quando eu toco no enfermo, é Cristo tocando no enfermo. Quando eu ando pelas ruas, é Cristo andando pelas ruas. Mas também não existe vida fora do corpo. Não caia nessa doutrina diabólica dos desigrejados. Aí eu sou um templo do Espírito sozinho, eu não preciso. Não. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre o Filho. E Apocalipse 5 deixa claro que o Espírito ainda permanece sobre ele. Ele é o cordeiro de 7 olhos e 7 chifres. Que são os 7 Espíritos de Deus.
e também sobre ele está toda a autoridade, por isso os chifres. Ou seja, o Espírito veio sobre o Filho e permanece sobre o Filho. Sabe o que é a obra da justificação? Te inserir dentro desse corpo. Ele diz, eu vou morrer no seu lugar para que você assuma o meu lugar. Para que quando Deus olhar para você, ele não te veja mais. Porque se ele te vê, ele ainda te mata. Não, essa realidade precisa mudar quem nós somos. Por isso eu queria convidar você para se colocar de pé. Depois eu mando o esboço do Ricardo e ele manda para quem tiver interesse. Tem só 86 fotos ainda que não foram lidas, não tem problema. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. E eu preciso que você contemple essa realidade por um instante, irmão. Nossos irmãos vão adorar. Mas deixa os irmãos da adoração adorar. Você precisa ter um encontro com o seu rei. Você precisa sair daqui dizendo, Jesus. E não vai sair agora não, você vai sair daqui 10 horas da noite só. Mas quando você for sair, você precisa sair daqui com a realidade de que eu fui justificado. Não há mais culpa. E se não há mais culpa, o que me cabe? Manifestar a vida de Cristo na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade. Sem culpa, meu irmão. Deixa eu dizer, feche seus olhos e por um instante desfrute do amor desse Deus, pelo amor de Deus. Desfrute dessa realidade de perdão que você só encontra em Cristo Jesus. E na medida que você for compreendendo isso, se expresse diante dele. Se expressar diante dele, para alguns é orar, é chorar, é gritar, não importa, você precisa corresponder na medida que reconhece. Deixa eu dizer algo para você, não há mais culpa. Por favor, irmão. Você precisa ser a resposta dessa cidade. Nós nos reunimos como corpo para sermos ativados, para que lá fora nós possamos manifestar a imagem a qual nós fomos restituídos pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos impactar essa cidade. Na medida que você anda pelas ruas, você precisa declarar o reino de Deus sendo estabelecido. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco nós vamos embora. A responsabilidade de ganhar essa cidade é sua. O Senhor já nos entregou uma cidade, e essa é de vocês.